Obrigada, Ana. A paz também. Que Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus. Então, vamos lá. Hoje nós vamos ler o capítulo 29. O capítulo 29, ele vai falar... Nossa, é tão lindo, gente, esse capítulo, tão maravilhoso. Ele vai falar um pouquinho sobre Raquel se encontrando com Jacó no poço. Então, vamos lá. Vocês querem que eu vou lendo e já vou explicando? Fica melhor, né? No sentido assim de mais rápido para não demorar tanto para vocês. Então vamos lá. Continuando a jornada, Jacó chegou à terra do povo do leste. Quando olhou, viu um poço. E aí, gente, esse poço é a mesma palavra daquele poço, lembra do poço que eles estavam discutindo? Essa água é nossa, não, é nossa. Lembra? É a mesma palavra. Haber, né? Que é a fonte de água como vinda à luz aparecendo. Ou seja, um sustento espiritual, uma sabedoria de Deus, uma provisão. Então, esse poço aqui é a mesma palavra. Fonte de água como vindo à luz. Então, pega essa palavra e guarda aí que a gente vai ter essa revelação. Então, ele viu um poço em um campo e havia 3 rebanhos de ovelhas. 3 deitados ali. Bela, teu microfone está aberto. Eu acho que é. Aí. E aí, 3 rebanhos de ovelhas deitados ali perto dele, pois eles davam água às ovelhas daquele poço. A pedra sobre a boca do poço era grande. E só quando todos os rebanhos estavam juntos, eles rolavam a pedra. Gente, ai meu Deus do céu. E eles rolavam a pedra da abertura do poço e davam água às ovelhas. Quem é a pedra? Quem é a fonte da água viva? Só quando todas as ovelhas estavam juntas, eles rolavam a pedra para dar água para essas ovelhas. João 4:14. Vai levar a gente lá para de novo, para Jesus e a samaritana. De novo. E eu vou ler de novo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então eles colocaram a pedra de volta no lugar, sobre a abertura do poço. Gente, você lembra quando Yeshua morre, eles colocam ele no sepulcro e os anjos vêm e rolam a pedra? Eu lembrei disso também. E rolam a pedra, e quando Maria vem, ela foi a primeira, né? O sepulcro estava aberto. E aí no 4, diz-lhes Jacó, meus irmãos, da onde vocês são? Então Jacó falou para eles assim, eles estavam lá dando água para as ovelhas, da onde vocês são? Eles responderam, somos de Arã. Arã, você lembra o que significa? Estrada, encruzilhada, tá? Uma estrada qualquer, um caminho qualquer, tá? Uma encruzilhada, uma coisa que não leva a lugar algum, tá? Ele lhes perguntou,
Acaso conhecem Labão, o filho neto de Naor? Eles disseram, sim, conhecemos. Ele lhe perguntou, tudo vai bem com ele? Sim, eles responderam. E eis que vem sua filha, Raquel, com as ovelhas. Sabe o que significa a palavra Raquel? Ovelha fêmea. Olha só o que a Raquel faz. Aí no 7, ele disse, vejam, olha isso que lindo, gente. A Raquel vinha vindo com as ovelhas e ele disse, vejam, há muita luz solar. Não é o momento de levar os animais para casa. Por isso, deem água às ovelhas. A seguir, ponha-nas para pastar. Há muita luz. Não é hora de levar elas para casa. Vai dar água para essas ovelhas. Ponha ela para pastar. Verdes campos. Porque Raquel, a fêmea das ovelhas, ela está chegando. E olha só, continuando. Oi. Eles responderam, nós não podemos. Não. Até que todos os rebanhos tenham sido reunidos e a pedra seja rolada de sobre a abertura do poço. Nesse momento, nós damos água às ovelhas. Quando foi que a pedra foi rolada e as duas casas de Israel puderam beber da água da fonte da vida? Quando? Quando Yeshua morre. Pode falar, Drica. Eu falei, né? Eu mesmo pergunto. Não, eu ia falar isso, eu ia responder. Ai, perdão, é porque eu acho que vocês não vão responder, aí eu mesmo. Ai, meu Deus. Desculpa. E aí eles falam: nós não podemos, não, até que todos tenham reunidos, todos os rebanhos, todas as ovelhas, para poder tomar da água da vida. Porque se Yeshua não tivesse sacrificado, gente, não teria fonte da água da vida. Porque nós estaríamos mortos nas nossas transgressões. Não haveria graça, não haveria misericórdia, não haveria água pura da fonte da vida. Não haveria. Então, só pôde ter essa água limpa para alimentar, para dar de beber para as ovelhas, depois que a pedra é rolada. Então, ele lhes falava, Raquel, pode falar, Claudinha. Eu queria perguntar uma coisa. Esse sentido da pedra ser rolada foi para fechar ou para abrir? Para abrir o poço. Então, foi para a ressurreição. Para né? abrir o poço. Ó, aqui, ó. Nós não podemos. Não até que todos os rebanhos tenham sido reunidos e a pedra seja rolada de sobre a abertura do poço. Sim, entendi. Então, eu já estou levando lá para frente, na ressurreição de Cristo, quando a pedra se rolou para abrir o túmulo que ele saiu. Então, aí que a gente teve a água da fonte da vida para beber. Exato, exato. Porque sem Eu a ia falar, ressurreição... Claudinha. Opa, Pode falar, desculpa. Adri. Não, Pode falar. eu ia falar, eu estava pensando na ressurreição também, não na morte. Mas ele precisou morrer, né, gente, para ressuscitar, né? Então, é que ele já está lá na frente. Mas isso mesmo, a morte de Cristo, a ressurreição dele, traz o quê? A água pura e cristalina, para beber da fonte. Aí se abre o poço, a pedra rola, Yeshua ressuscita, e aí as ovelhas bebem dessa água. Olha que coisa linda, gente. Desde o princípio, desde Gênesis, o Pai nos mostrou aqui, por meio da sua palavra, a promessa de dar água pura para as ovelhas. E aí a gente vê lá em João, Jesus no poço com a samaritana.
eu te der essa água, você nunca mais vai ter sede. Gente, olha, não, eu não sei vocês, mas para mim, olha, é de arrepiar, meu Deus, oh, meu pai. É muito lindo, é muito lindo. Verdade. Eu Pode tô falar. toda me tremendo. Tô toda me tremendo. Meu É Deus, eu muito me lindo. arrepiei toda aqui agora. Aí, quando eu falei aqui com minha irmã, aí você falou a mesma coisa, Chimina, me arrepiei. Isso, tudo Gente, é a muito ver, está lindo isso. interligada. É a coisa mais linda. A gente vê desde o começo, Deus mostra o final. O 9. Enquanto ele lhes falava, Raquel, a ovelha, chegou com as ovelhas do seu pai, pois cuidava delas. O que cada ovelhinha aqui está fazendo? A gente não está cuidando uma das outras? A gente não está edificando umas às outras? A gente não está admoestando umas às outras? A gente não está orando umas pelas outras? Cada ovelhinha aqui, a gente está cuidando das ovelhinhas do pai. Olha que lindo. Se coloca como Raquel, né? Cada uma ajudando a outra ovelhinha, a outra irmãzinha, dando água para elas beberem também. Olha que lindo. 10. Quando Jacó viu Raquel, a filha de Labão, lembrando que Labão significava branco e glorioso. Então, Raquel, a filha de Labão, do branco glorioso, a filha do pai glorioso, irmão da sua mãe e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Jacó subiu e rolou a pedra para fora da abertura do poço. Aqui, Jacó, ele prefigura o Machia, tá? Por quê? Olha só o depois. Ele rola a pedra para fora da abertura do poço, dá água ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Jacó beijou Raquel e chorou em alta voz. Gente, Yeshua ressuscita, dá de beber para a noiva, tá? A beija, lembrando que o beijo é uma aliança, tá? Demonstrando ali a aliança que ele estava fazendo com ela, e ele chora em alta voz. Há mais alegria nos céus quando um pecador se arrepende e se torna uma ovelha. De uma pessoa que está nesse mundo errante, pecando, sabe? Não bebendo da água pura. Quando você vê essa pessoa se arrependendo, se prostrando, bebendo da água pura, da fonte da vida, como que você fica? Meu Deus, é tanta alegria que você chora às vezes de alegria. Fala, meu pai, obrigada, porque eu consegui jogar uma sementinha, o Senhor fez crescer. E essa sementinha está dando frutos de salvação, está bebendo da água da vida. Gente, há mais felicidade em dar do que em receber. É exatamente isso, dar de beber para outra pessoa. Lembrando que Rebeca, ela fazia o quê? Ela serviu o quê? Ela deu água também para os camelos. A noiva, ela é aquela que, além dela beber, ela se torna uma fonte para outros beberem. Raquel estava aqui dando água para as ovelhinhas de beber. Aí vem Jacó, rola a pedra, prefigurando o Messias, dá água para essas ovelhas, beija Raquel e chora em alta voz. Jacó disse a Raquel que ele era parente de seu pai e filho de Rebeca. E ela correu e contou ao pai dela.
Jacó disse a Raquel que ele era parente de seu pai. E filho de Rebeca. Lembrando que Yeshua, quando ele vem, ele fala que ele é nosso irmão. Lembra? E antigamente os parentes, eles tinham isso, né? Era como se fossem irmãos. Era da mesma família. E quando Labão ouviu as notícias de Jacó, filho da sua irmã, correu ao encontro dele, abraçou-o, beijou-o e o levou para sua casa. Novamente, ao encontro do glorioso. Entenderam, gente? Vou ler de novo. Quando Labão, o glorioso, branco, ouve as notícias de Jacó, filho da sua irmã, corre ao encontro dele, abraça, beija. Lembra do pai? O pai, ele recebe todo o filho, e aí a gente vai lá para o filho pródigo, que ele recebe, que ele beija esse filho, que ele dá um manto para esse filho. Esses filhos representam nós que estávamos lá perdidos e fomos achados, fomos encontrados. E aí a gente recebe o quê? Um beijo, um abraço do Pai, um manto de santidade, uma veste de santidade, um anel, uma aliança com Deus. É assim que o Pai é, porque Ele nos ama. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para nos resgatar. E aí Jacó conta a Labão todo o ocorrido. E disse-lhe, Labão, você é de fato minha carne e meu sangue. Olha o que Labão fala para ele. Esse é o meu filho amado, a quem eu tenho aprovado. Você de fato é minha carne, meu sangue. É como se tivesse a representação, gente, por favor, não é que um era ou o outro era, não. Isso aqui é uma prefiguração do pai, do filho, tá? Prefiguração. Depois de Jacó ter permanecido na casa dele durante um mês inteiro, Labão lhe disse, por que você deveria trabalhar para mim a troco de nada só porque o nome da mais velha... Não, perdão. Só porque é meu parente? Diga-me quanto eu devo pagar para você. Porque Jacó foi trabalhar com Labão. Labão tinha duas filhas, Leia, duas filhas. O nome da mais velha era Leia e o nome da mais nova era Raquel. Os olhos de Leia eram fracos. Gente, Leia, só para vocês verem isso, olha, que é muito interessante. Leia, no significado hebraico, só para vocês verem que eu não estou inventando, não, tá? Eu vou até compartilhar com vocês aqui. Olha aqui. Olha o que significa Leia. Cansada, fatigada, fraca, tá? Tem falando aqui delicada, mas não é essa a associação, tá? Na verdade, Leia representa aquela igreja morna, tá? Fraca, que Yeshua diz lá em Apocalipse, tá? Fraca, cansada, morna, enfim, que já não está nem aí para nada, tá? E Raquel era a ovelha, que além dela beber no poço, ela dava água para as outras ovelhas. 17. Os olhos de Leia eram fracos, Raquel, porém, tinha boa aparência, com belos traços. Lembra de Rebeca? Rebeca também era muito boa para aparência. Por quê? Porque a igreja viva, a igreja santa, aquela que se fortalece no nosso Criador, no nosso Salvador, ela brilha, ela tem luz, ela é linda. O povo de Deus, o povo santo que se santifica, ele é brilhoso, ele é lindo,
Por quê? É um povo que anda com Deus, que crê em Deus e ama a Deus sobre todas as coisas. Já aquele povo que tá capenga, né? Aqueles animal coxo, meio surdo, meio cego, aquela aparência cansada, destruída, não tem esse vigor, não tem essa alegria, não tem essa beleza. Por quê? Porque não tem o brilho que vem de Yeshua. Não tem esse brilho. Porque o brilho, a luz, é Deus quem dá. Se a gente anda com Ele, se a gente é um com Ele, aí a gente tem a luz dele. Porque a luz vem dele, não vem de nós. Aí Jacó apaixona-se por quem? Pela Raquel, é claro. E Yeshua se apaixona por quem? Pela noiva. E Yeshua vai se apaixonar pela Leia, a cansada, a fraca, a oprimida? Não, claro que não. E ele disse, trabalharei para você durante 7 anos, representando 7 a perfeição de Deus, a completude de Deus. Ele trabalha 7 anos. Lembra quantos dias Deus criou tudo? 6 dias. No 7º ele descansou. Aqui ele fala que ele trabalhou durante 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu, é melhor dá-la a você que a qualquer outro. Permaneça comigo. Então, Jacó trabalhou durante 7 anos por Raquel. Raquel, a ovelha. E isso lhe pareceu apenas uns dias para ele, pois ele estava muito apaixonado por ela. Jacó disse a Labão, dê-me minha mulher, pois o tempo foi cumprido, para que eu passe a viver com ela. Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. À tarde ele levou Leia, sua filha, e a trouxe a Jacó, e ele dormiu com ela. Labão também deu sua escrava, Zilpa. Zilpa significa fluir. E a sua filha Leia, como sua escrava. Gente, ele trabalhou 7 anos pela ovelha, pela noiva. Mas o que ele recebeu? A fraca, a oprimida, tá? A cansada. Isso representa, sabe o quê? Representa todas as vezes que Deus queria uma noiva linda, gloriosa, mas o que a gente dava para Deus? Uma noiva cansada, fraca, oprimida, teimosa, desobediente. É isso. Deus querendo uma noiva gloriosa, linda, pura, santa. Mas o que vinha? A capenga primeiro. 25. Pela manhã, Jacó viu que estava com Leia e disse a Labão, que coisa é essa que você fez comigo? Acaso não trabalhei para você por causa de Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu, em nossa região não é assim que se faz, dar a filha mais nova antes da primogênita. Termine a semana do casamento com esta e nós daremos também a você a outra em troca do trabalho, que realizará para mim nos próximos 7 anos. Jacó concordou com isso. Terminou a semana e Labão deu a filha Raquel por mulher. Labão também deu a sua filha Raquel a escrava Bilá. Bilá significa despreocupada. Bila, né? Não é Bilá, é Bila. Significa despreocupada. E por isso, não só Jacó deitou-se com Raquel, como também ele amou mais Raquel que a Leia. Então ele serviu a Labão
outros 7 anos. Agora vamos fechar esse entendimento sobre Leia e sobre Raquel, tá? Ele trabalha 7 anos, ele recebe Leia, a cansada. Aí Leia tem o quê? 7 filhos. Qual que é o nome de um dos filhos de Leia? Judá. Vai montando raciocínio. Aí ele vai lá e trabalha mais 7 anos por Raquel, a ovelha linda, maravilhosa, a noiva. Essa ovelha tem 2 filhos, José, e depois José tem o quê? Efraim. Efraim é o quê? Os frutíferos. Ou seja, as 2 casas de Israel. Judá, representando Leia, a cansada, a sem brilho, e Raquel, a ovelha fêmea, linda, que dava água de beber para as outras ovelhas, representando Efraim, os gentios. Tá pegando aí? Ótimo. Pode falar, Belinha, pode falar. Você já ia falar, já fala. É lindo, né? A Drica, pode falar, Drica. Eu ia te perguntar, a Raquel não era ruim? Eu não sei se é porque eu assisti aquela novela de Gêmeos lá da Record, e na novela a interpretação dela parecia que ela era uma pessoa má. Não. Por isso que a gente não Eu pode sei que lá, assistir. eu sei que lá é só uma novela, gente. Eu não tô falando que seja, só uma comparação. Não. Raquel não era ruim. Raquel era a ovelha, a linda, por qual Jacó amou a ovelha. Assim como Deus ama os benditos do Pai, as ovelhas. E à esquerda de Deus está o quê? Os cabritos, os cansados, os revoltados, aqueles que não fazem a vontade do Pai, os mornos, os relaxados. Aí, pode falar, Claudinha? É a mesma linha da história de Esaú e Jacó. Mesma coisa. A mesma coisa. 2 casas, A mesma coisa que Rebeca, que também ela dava de beber, representando a noiva, dando de beber aos camelos, trabalhando, servindo a igreja de Cristo. Aqui também, Raquel, sendo ovelha, dando água de beber para outras ovelhas, sendo amada por Jacó, representando o Messias, o Cristo, que amou a sua igreja, amou a noiva, ama a noiva. Porque ele veio para aqueles que eram deles, mas aqueles que eram dele o rejeitaram. O rejeitaram. 31. Adonai viu que Leia era desprezada. Olha para isso. Adonai viu que Leia era desprezada, por isso ele a tornou fértil, enquanto Raquel permanecia estéril. Porque era tempo dela ser fértil? Não. Quem que dominava antes de Yeshua vir à terra? Quem era o povo escolhido, o povo santo, santificando por meio da Torá? Judeus. Os judeus. Os judeus. Então, por um tempo, ele era fértil. Enquanto Raquel ainda era estéril. Os gentios ainda não estavam bebendo da água pura e cristalina. Lembra que só quando todos os rebanhos estivessem juntos é que eles poderiam a pedra ser rolada e dar água de beber? É sobre isso. Só depois que
Cristo morresse, ressuscitasse, é que realmente essa Raquel teria um filho. 32. Leia engravidou e deu à luz um filho, a quem ela chamou Ruben. Significa, vejam, um filho. Pois ela disse, isso ocorreu porque Adonai viu quão humilhada eu fui. Mas agora o meu marido me amará. Aí ela engravidou outra vez e deu à luz um filho e disse, isso aconteceu porque Adonai ouviu que eu não sou amada, portanto, me deu também seu filho. Por isso, ela lhe deu o nome de Simeão, audição, Deus me ouviu. Primeiro, veja, um filho, Deus me ouviu. Outra vez, ela engravidou e teve um filho, e disse, desta vez, o meu marido vai ser unido a mim, pois eu dei à luz 3 filhos para ele. Portanto, ela lhe deu o nome de Levi, união. Os levitas, os sacerdotes do povo santo de Deus, antes de Cristo, tá? E ela engravidou ainda outra vez e teve um filho. Desta vez, louvarei a Adonai. Portanto, ela chamou ele de Judá, que significa louvor. Então, ela parou de ter filhos. Gente, sabe qual que é a escrita de Judá? A palavra Judá, ela tem o tetragrama contido dentro dela, tá? Ela tem Yud, Rei, aí ela tem uma outra letrinha, aí ela tem uma letrinha que chama Dalet. E aí depois ela tem o rei de novo. Yud, Rei, Vav, Rei, certo? Só que aí Judá é Dalet, não é Vav, tá? E aí o Dalet significa, sabe o quê? Porta. Porta. Ou seja, a porta para a vida eterna é a Torá viva. É Yeshua. Eu sou a porta dos ovelhas. Se você não entrar por mim, você não verá o Pai. Adianta ter o pai e não ter o filho? Não. Quem não tem o filho não tem o pai. Porque ele é a porta das ovelhas. Ele é o pastor, o bom pastor. Só que Judá, ele louva com os lábios, mas o coração está endurecido. Por isso que ele chamava louvor. Por quê? Porque ele ficou com a Torá. Só que a Torá viva, ele recusou. Yeshua, a Torá viva, a palavra de Deus viva, ele recusou. Ele ficou com a palavra. Mas isso também já era uma profecia que aconteceria. Por quê? Porque se Deus, ele desse o entendimento e abrisse os olhos dos judeus, assim como abriu dos gentios, haveria o povo gentil? Não haveria. Deus é lindo, gente. Ele prometeu desde para Abraão que todas as nações da terra viriam dele e ele daria a bênção para todas as nações da terra. Então, se ficasse só com os judeus, porque eles louvavam a Deus, guardavam a Torá e obedecia às leis do Criador, então cadê a promessa que seria para todos os povos? Entende como Deus é lindo? Então, teve sim a casa de Judá, e a casa de Judá tem uma importância muito grande. Inclusive, Levi também é filho de Leia, tá? Só que Deus amou mais o quê? Os filhos de Raquel. Amou mais a ovelha. E isso representa espiritualmente falando. E não é sobre um povo, igual a gente sempre fala aqui, sobre linhagem de DNA, mas sim sobre quem somos em Cristo Jesus.
espiritualmente. Por que a ovelha Deus amou mais? Porque como que é a ovelha? A ovelha é obediente, ela ouve a voz do bom pastor e segue o bom pastor. Já Judá, louva, 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 fala que é o povo santo de Deus, mas olha como está a casa de Judá. Só que agora nós estamos na época da apostasia. A casa também de Efraim está um horror. Está um horror. Ou seja, hoje vai ter um remanescente. Mas por um bom tempo, os efraimitas, eles frutificaram na terra e levaram o evangelho para todos os povos, nações, tribos. Quem levou o nome de Jesus para todos os povos e nações? Foi a casa de Judá? Não, não foi. Os efraimitas, os frutíferos, os gentios é que levaram o nome de Jesus para todas as nações. Porque se levasse, vamos supor, se os judeus levassem o nome de Yeshua, hoje, a gente vendo aí como que é o antissemitismo, você me desculpa, mas existe o antissemitismo. E você acha que eles iam levar o nome de um judeu para todos os povos e nações? Não ia, gente. Teve que ser um nome romano, tá? E aí a gente vai lembrar lá da história de José, que ele recebe um nome egípcio e ele é conhecido por todo mundo com aquele nome egípcio e não como o nome hebreu. E como que ele chamava? Sefanapaneia. E todo mundo tinha que dobrar o joelho para Sefanapaneia, porque depois do faraó, quem mandava em tudo? Sefanapaneia. E aí você vai entender por que o nome de Jesus hoje é dobrado o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Porque não ia levar um nome hebreu dentro do Egito. Eles não aceitam um nome hebreu dentro do Egito. Eles não aceitam um nome judeu dentro do Egito. Não aceita até hoje. É muito difícil uma pessoa aceitar falar Yeshua. Ah, é só Jesus que eles aceitam. Mas está tudo bem. Está tudo bem. Porque não é sobre isso. É sobre você reconhecer o Filho, o Salvador. Os irmãos de José reconheceram ele pelo nome que era dele, Yosef. E dobraram os joelhos para o irmão dele, porque entenderam que aquele sonho que Yosef teve se completou, de que ele ia ser superior aos seus irmãos. Mas o povo em volta, todos os egípcios, dobravam o joelho para Sefanapaneia. Entende o lado espiritual disso? Então, a casa de Judá vai chegar uma hora que ela representa os irmãos de Sefanapaneia, que reconheceram ele como Yosef. Vai chegar uma hora que os judeus vai reconhecer Yeshua e vai dobrar o joelho. Mas ainda não chegou essa hora. Ainda não chegou essa hora. Então, todo nome que todo mundo reconhece como o Filho de Deus, que veio à Terra, morreu e ressuscitou, é Jesus. Um nome romano, porque um nome judeu não ia ser levado para toda a Terra como o governante. E é sobre isso Leia e Raquel. Raquel representando Efraim, a casa dos efraimitas, o povo gentil, e Leia representando Judá e a casa de Judá, e Levi, os sacerdotes que guardavam. Por quê? Porque os sacerdotes guardavam a Torá, guardavam os mandamentos. Os levitas guardavam os mandamentos. Eles eram sacerdotes da casa de Israel.
E aí, hoje, quem vai ser reis e sacerdotes? Quem estão com a Torá ou quem estão com Cristo? Quem vai ser reis e sacerdotes? Quem está com a Torá ou quem está com Cristo? Com Cristo. Tô tentando responder, tá desligado. A promessa é para aqueles que estão com Cristo. Então, você vê que antes, os levitas, eles receberam essa incumbência, mas até que a pedra fosse rolada. Aí sim, depois que a pedra foi rolada, é os que estão com Cristo. E acabou. É Ele que é a fonte da água viva. E agora não mais por hereditariedade, e sim em espírito e verdade, como ele falou para a samaritana no poço. Em espírito e verdade. E glória a Deus por isso, porque a graça chegou a nós e nós estamos incluídas na obra de salvação do nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus. Gente, esse capítulo não é lindo? Fala a verdade. É tão maravilhoso. É tão maravilhoso. Ai, pena que a Thaís chegou agora. Ô, Thaís, a paz, minha irmã. Olá, gente, só Chegou vou no ouvir. finzinho. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Shalom. Salom. E a gente está terminando. Glória a Deus. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada por vocês No finalzinho, não. Peguei o início e o fim. Mas não tem problema. Aí tá lá gravado quem quiser assistir, tá? Fica à vontade. Thaís, você chegou agora. E Beleza. Deus é maravilhoso, gente. Só lembra disso, porque Ele deseja salvar a todos, mas todos que estão aliançados com o Filho, tá? Glória a Deus, aleluia. Obrigada. Que Deus abençoe vocês e que a gente vai continuar orando por todos vocês e pela causa de vocês, porque é isso que Deus quer que nós façamos. 5h tem a oração. Se puderem, participem, tá? Que a gente possa estar aí no mesmo espírito, na mesma verdade, em oração e súplica ao nosso Deus por todos os nossos irmãos. Tá bom? Amém, glória a Deus. Sim. Amém. Glória a Em Deus. nome de Jesus, obrigada Jesus. pelo estudo.